Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, o embaixador, que nos fala um pouco sobre aquilo que tem sido a novela da Groenlândia, desta vez com esta extravagante implicação, mas que também não é novidade nenhuma, das tarifas para quem? Para os 8 países europeus que decidiram que valia a pena enviar e reforçar a presença militar europeia na ilha. Como é que tem visto tudo isto, embaixador? António, é muito difícil de nós quase digerirmos aquilo que tem sido o processo cumulativo, que está subjacente à atitude de Trump. Com amigos Hum, destes, não é? Não vale muito a pena. exatamente, Trump trouxe, faz agora um ano que regressou, faz precisamente um ano no momento em que estamos a gravar, que regressou. Trump trouxe uma agenda preparada. Essa agenda tinha várias formas, várias notas, que na altura foram consideradas, digamos, abusivas. A questão da falta, para já, a questão de dizer que o Canadá deveria ser o 51º Estado americano, depois dizer que o Panamá, que devia regressar aos Estados Unidos, tendo em atenção a importância do canal e tendo em atenção que havia sido uma decisão de natureza quase unilateral por parte dos Estados Unidos cederem o canal, e, portanto, haveria que haver um regresso. Depois a questão da Groenlândia, no sentido de dizer, na Groenlândia há um aspecto de natureza estratégica que vale a pena sublinhar, que é a circunstância do aquecimento global estar a conduzir a que o Ártico seja cada vez mais navegável, muda a natureza da Groenlândia, em termos geopolíticos. O que não significa necessariamente que tudo aquilo que decorre da soberania limitada, embora que a Dinamarca tem no território, não deva ser preservado. Quer dizer, as mudanças climáticas e as inferências em matéria geopolítica que essas mudanças trazem não mudam claramente o cenário relativamente às responsabilidades em matéria de soberania. E, portanto, a Dinamarca, conjuntamente com os vários países europeus, nomeadamente aqueles que fazem parte da NATO, tem as suas responsabilidades e um dos países que faz parte da NATO, vale a pena dizê-lo, são os Estados Unidos. E os Estados Unidos, desde 1951, vale a pena lembrar isto, que as pessoas não conhecem, algumas, que é, em 51, Harry Truman, o presidente americano, fez um acordo com a Dinamarca que permitia a construção de 16 bases americanas dentro da Dinamarca. Estamos a falar do período da Guerra Fria, estamos a falar de um tempo em que havia ameaça soviética, e dessas bases só foi construída uma. E, portanto, os Estados Unidos tinham toda a possibilidade de ter um pé, se assim se pode dizer, na Groenlândia. A Groenlândia, volto a dizer, é uma terra dinamarquesa, os dinamarqueses estão lá há umas centenas de anos, da mesma maneira que outros países têm uma ocupação que lhes legitima a soberania. Os Estados Unidos, ao dizer nós queremos a Groenlândia para nós porque nos faz falta, pá, isto é como eu dizer o quintal aqui do meu vizinho dá-me um jeito imenso, quer dizer, porque de facto aumentando o quintal, tendo mais espaço, eu podia de facto passar férias melhor, passar os meus fins de tarde melhor. Mas isto, quer dizer, há aqui um problema que nós pensávamos que estava resolvido ao nível do direito internacional, de uma certa maneira, e mais do que isso, o direito internacional está assente eh, desde, desde há muitos anos no fim dessa atitude de pilhagem, isto é, o que me dá jeito, o que eu quero, o que me interessa, eu fica para mim, mas pelos vistos nós regressamos àquilo que é a lei medieval. Nos tempos medievais, como se lembrarão que as pessoas dos tempos em que estudaram história, é que os países vinham, os soberanos vinham, tomavam conta de terras, pilhavam o que lhes apetecia, os recursos eram deles porque tinham mais força que os outros. Isto já vem desde sempre, lembremos dos tempos dos romanos, mas não só. E, portanto, nós não estávamos à espera que a comunidade internacional fosse confrontada com uma ação, digamos, de pilhagem por uma potência que sabe que tem mais força que as outras. E mais do que isso, sabe que as outras que têm alguma força equivalente, nomeadamente em natureza nuclear, não estão dispostas a utilizar essa força para, para este tipo de barganha. E por isso mesmo, o que nós assistimos neste último ano foi, por parte de Donald Trump, a assunção de uma filosofia imperial que tem esta questão da Groenlândia como um símbolo interessante. Os Estados Unidos dizem nós queremos a Groenlândia para nós porque nos dá jeito,
fala-se das questões das terras raras, etc. Mas aí as coisas são mais complicadas, ao que parece, pela simples razão de que a exploração, nomeadamente mineira, na Groenlândia, embora as terras lá estejam, é muito difícil de fazer-se por virtude das condições climatéricas e da camada de gelo que cobre todo o território. Eh, E, portanto, os Estados Unidos querem garantir uma posição estratégica, porque dizem é o confronto com a China e com a Rússia que aí está, e vocês têm que ser solidários connosco neste confronto com a China e com a Rússia, e nós temos direito a definir aquilo que consideramos necessário e indispensável para a garantia dos interesses da nossa, e esse é um ponto novo, até na retórica internacional, da nossa preeminência no espaço do hemisfério ocidental. Os Estados Unidos consideram que tem uma espécie de. Não se sabe onde é que o hemisfério ocidental acaba, mas acaba aqui pela Europa. Deve estar a passar aí, deve estar aqui perto de Setúbal. Portanto, vamos ver o que é que isto vai representar, e vamos ver quais são as ordens que aí chegam de Washington. Eu digo ordens pela simples razão de que, não havendo uma capacidade militar, e vamos dizer isto com toda a franqueza, eh, eh, passível de ser mobilizada contra a vontade de Trump, tudo o que Trump disser, com maiores ou menores consequências, nomeadamente ao nível das possibilidades, e já poderemos falar sobre isso, de retaliações aqui ou ali, tudo o que Trump disser vai-se fazer. Depois, em que medida é que isto, digamos, é digerível, até para os próprios Estados Unidos, onde se sabe que há algum mal-estar relativamente a este posicionamento, mas há um mal-estar que é ao mesmo tempo absorvido por um estado de atarantamento que se vive dentro do Partido Republicano, que faz com que, com exceção de algumas vozes mais lúcidas e outras que não precisam de reeleição, que são normalmente aquelas mais lúcidas, são as que não precisam de reeleição e podem estar à vontade de dizer o que lhes apetece, eh, digamos, há uma total e completa, não digo consonância, mas pelo menos obediência àquilo que é a vontade de Trump. Se o embaixador insistir muito em ficar com o quintal do vizinho do lado, provável, e se ele o deixar, o vizinho seguinte é capaz de começar a pensar que se calhar não foi uma boa ideia deixar que o primeiro quintal fosse tomado, não é? Pois, é verdade, e isso cria de facto uma cadeia de reações e de ambições, possíveis. Mas se eu quiser tomar o quintal do vizinho, o vizinho chama a polícia. Chama a polícia, e a A justiça. polícia está do lado do embaixador, isto é, a NATO é comandada por Exatamente. Washington. É que não há polícia neste momento. Exato. A polícia que havia, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, que era o Conselho de Segurança das Nações Unidas, para já tem lá dentro, neste momento, o gatuno, se assim se pode dizer. E isso é algo que é complicado. Portanto, neste momento, não há uma estrutura referencial a quem o mundo possa recorrer, porque também já não há direitos. Isto é, os direitos são aquilo que a moralidade de Trump for decidir. Eu digo a moralidade e digo entre aspas, a moralidade entre aspas, porque Trump já disse que não há direito internacional e que é a sua moralidade pessoal que ditará o seu comportamento. Portanto, nós estamos neste mundo que é, digamos, difícil de qualificar, e as palavras difíceis de qualificar são inqualificáveis. Claro. Neste quadro, embaixador, permita-me que lhe faça esta pergunta. Como é que viu a posição de Portugal, que se apressou a dizer que nem era o que faltava mandar tropas ou um soldado que fosse para a Groenlândia, e, portanto, de alguma forma, colocando-se absolutamente debaixo da vontade de Washington? Pareceu-me, parece-lhe que foi assim? António, permitir-me-á que não vá muito longe Claro, nessa matéria por razões várias, e que são compreensíveis. Eu diria que Portugal está numa posição frágil no quadro internacional, tem uma relação histórica com os Estados Unidos que procura preservar, e cada governo lê essa relação histórica à sua maneira. Nós já vimos várias maneiras de ler a relação com os Estados Unidos. E Portugal, portanto, mede aquilo que é a sua atuação no quadro internacional pela leitura que faz da importância dessa sua atuação nos quadros multilaterais em que se move, seja na União Europeia, seja na NATO, e pelo cuidado e pela atenção que tem em preservar aquilo que é a sua relação com os Estados Unidos,
Estados Unidos que só desde há um ano para cá e nos 4 anos passados eram de Trump. Os Estados Unidos são uma entidade que ali estão para o futuro, este ou outros. E, portanto, essa foi a leitura que o governo português tem vindo a fazer, que naturalmente, digamos, dentro da Europa e dentro da NATO, assume um dos lados e assume uma das posturas, porque há posturas mais afirmativas, é o caso da França, há posturas menos afirmativas, o mesmo caso da Alemanha e outros países. Esta questão da Dinamarca é uma questão, digamos, forte, mas vamos ser justos, apesar de tudo, o governo português nunca disse nenhuma palavra que pudesse indiciar que estava de acordo com esta tomada da Groenlândia por parte do governo americano. Sim, claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, para voltarmos já de seguida com um tema que é paralelo àquele que abordámos, até agora. Obrigado e até já. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que está a ser, vai ser esta quase semana inteira de Davos, num quadro em que, de facto, a ordem internacional, o direito internacional, parecem estar prestes a chocar de frente com a nova estratégia de segurança norte-americana e, segundo suponho, a nova estratégia norte-americana será prevalecente, não lhe parece? Eu acho que esta semana nós temos sempre, talvez porque vivemos os instantes, temos sempre a mania que dizer os instantes agora é que são importantes, esta semana é que vai ser importante, a próxima é que vai ser importante, faz lembrar as cimeiras europeias, que a próxima é que é o máximo. E, portanto, esta semana, na minha opinião, uma semana que até formalmente vai ser uma semana decisiva no quadro internacional e de que não nos vamos esquecer por muito tempo. Isto porquê? Porque nós vamos ter esta cimeira de Davos, que é sabido que é uma espécie de reunião de discussão no quadro internacional, onde aparecem os grandes líderes mundiais, uma espécie de clube de Bilderberg em aberto. E, portanto, os países aparecem aí, dão as suas mensagens, sabem que têm ali os microfones e as câmaras todas em frente, e Trump vai dar a sua mensagem. E a menos que nos enganemos, podemos estar enganados, e com Trump nunca se sabe, tem se há coisa que Trump tem é a vantagem da imprevisibilidade e de nos dar novas notícias, eh, Trump vai anunciar a consagração no quadro internacional daquilo que ele criou, curiosamente com o beneplácito das Nações Unidas, o Conselho da Paz, que foi criado para Gaza, para a gestão de Gaza, e que Trump parece querer alargar a uma espécie de novas Nações Unidas, isto é, Trump quer fazer à sua volta uma espécie de clube de potências, no fundo será isto, um clube de potências, que serão convidadas por ele a ingressar nesse clube de potências. A Rússia está a pensar no assunto, a França já disse que não, e Trump já ameaçou pôr 200% de impostos aduaneiros sobre os vinhos e sobre o champanhe francês, se não entrar. E, portanto, a entrada para esse Conselho da Paz, esse Conselho da Paz seria uma espécie de órgão definidor da nova ordem mundial, sob a tutela, naturalmente, dos Estados Unidos, que são quem convida para esse Conselho da Paz. É uma espécie de Conferência de São Francisco 2.0. Só que na Conferência de São Francisco os Estados Unidos não mandavam muito, aqui só eles é que mandam. E, portanto, o papel dos outros é apenas um rubber stamp, apenas um carimbo sobre a vontade americana. Ora bem, António Guterres disse nas Nações Unidas, fez uma denúncia nas Nações Unidas daquilo que é a vontade americana de dispensar as Nações Unidas e, portanto, nós não podemos, em definitivo, afastar um cenário, eu gostava de o dizer aqui muito claramente, em que os Estados Unidos possam ter uma atitude de desalinhamento com as Nações Unidas, de natureza formal. Os Estados Unidos já anunciaram que iam sair de 66 organizações internacionais. Um dia podem dizer,
Trump pode dizer que precisa daquele edifício em Turtle Bay, em Nova York, na primeira avenida, dizer que precisa daquele edifício para outra coisa qualquer, portanto, manda sair dali as Nações Unidas. As Nações Unidas estão ali a convite dos Estados Unidos, embora o edifício seja delas, naturalmente, seja de nós, de todos nós que pagamos para isso, cada um à sua medida e ao nível da sua riqueza e do poder que tem dentro das Nações Unidas, mas Trump pode dizer acabou. Nós saímos das Nações Unidas e agora vamos fazer outra coisa. E o fazer outra coisa será com certeza isso, porque ele já se percebeu que ele não quer criar um modelo institucional à escala global em que ele não mande. Até agora os Estados Unidos têm um poder de veto dentro das Nações Unidas, mas apesar de tudo as coisas estão limitadas e as coisas estão limitadas por uma jurisprudência de dezenas de anos, etc. Pondo a questão à estaca zero, voltando a tudo à estaca zero, os Estados Unidos vão definir a nova lei e há uma coisa que nós não nos admiraremos, António, é se virmos um conjunto de países, alguns até insuspeitos até agora, virem calmamente dizer, bom, lá terá que ser. O que tem que ser tem muita força. E, portanto, vamos ver o que é que se vai passar, vamos ver os Estados europeus a dividirem-se no modo de reagirem à atitude americana. Neste momento, vale a pena pensar, só os Estados europeus são podem consubstanciar uma atitude de recusa desta nova ordem mundial. Não vejo nenhum outro setor mundial, a África, mesmo a Ásia, o Japão, que vive num pânico relativamente à China, etc. Todos eles, a América Latina, que vive sobre esta nova doutrina Monroe, por muito que possa fazer alguns comentários laterais, não vai dizer que não. Portanto, só a Europa é que pode reagir. Uma Europa que está ao mesmo tempo ameaçada na sua leitura por aquilo que é a Rússia, e por outro lado se vê o seu amigo de sempre e aquele que sempre lhe deu alguma capacidade de intervenção à escala internacional, que são os Estados Unidos, afastar-se, e em particular afastar-se numa matéria muito importante, que é a matéria dos princípios e dos valores. O afastamento do direito internacional por parte dos Estados Unidos é, digamos, a grande e má notícia que nos que nos chegou nos últimos meses. Esse Conselho da Paz, ou o que quer que seja que se venha a chamar, uma vez transformado numa criação irrevogável, pode ter claramente, digo eu, uma componente militar, ou a criação de uma componente militar que substitua a NATO. Parece-lhe que isso é possível, embaixador? Não é substituir a NATO, António, é substituir, no fundo, as Nações Unidas, isto porque nós sabemos. Certo, do lado político, sim, do lado militar, talvez. Mas é que sempre que o Conselho de Segurança consegue, digamos, uma decisão, tomar uma decisão para repor a ordem, por exemplo, numa determinada escala internacional, era esse, aliás, o sentido primeiro do Conselho, era um Conselho para a Paz que decidia assim, mobiliza forças internacionais, e por isso é que há um orçamento das Nações Unidas para as forças, etc. As forças podem ser para peacekeeping, que é o normal, para manutenção da paz, isto é, um cessar-fogo, ou para peace enforcing, para forçar a paz, isto em situações limite. É muito difícil ter um conceito internacional para isso, até porque cada vez mais essas forças que vão, se forem para situações de guerra, uma coisa é ir para operações de paz, outra coisa é ir para operações de guerra, onde é preciso morrer. E para morrer não é fácil ir buscar tropas que estejam preparadas para morrer, em particular por uma pátria que não é sua. E por isso mesmo, cada vez mais, em primeiro lugar, vale a pena dizer isto, há assim, uma espécie de racismo na circunstância de que se vai buscar países do terceiro mundo para fazerem essas operações de manutenção de paz mais arriscadas, ou então alguns países dispõem-se a isso porque conseguem convencer as suas próprias opiniões públicas, porque são países democráticos, de que para a sua segurança é importante participar nisso. Não estamos neste momento neste quadro, estamos num quadro diferente, estamos num quadro em que há uma preeminência dos Estados Unidos na ordem internacional, em que os Estados Unidos, curiosamente, não querem pôr boots on the ground, botas no solo, querem que os outros façam as coisas por eles, até porque estamos numa fase, naqueles ciclos tradicionais que há nos Estados Unidos, estamos numa fase de recuo dos Estados Unidos em matéria de tropas no estrangeiro. Até ver, porque até agora, Trump, neste ano, mostrou-se o presidente mais intervencionista no quadro internacional de que há recente memória. Não mandou tropas, naturalmente, mas bombardeou já por 8 vezes à escala internacional neste último ano.
E por isso mesmo tudo está dependente da vontade de um senhor chamado Donald J. Trump. E o atarantamento e a dificuldade de tomada de posição dentro da Europa, e mais do que isso, a dificuldade futura, e que será cada vez maior, de tomada de posições pela Europa que possam confrontar os Estados Unidos e possam arriscar-se a confrontar os Estados Unidos, com as consequências que nós sabemos que isso traz, em termos, nomeadamente, das, dos direitos alfandegários, que é esta arma que Trump utiliza. Não era muito vulgar no plano internacional. Trump não usa canhões até agora, e nem vale a pena usá-los, pela simples razão, e já agora voltando à questão da Groenlândia, se Trump tomar a Groenlândia, coloca na Groenlândia em 10 minutos, em uma hora, 10 mil soldados. E, portanto, são as análises feitas. Portanto, Trump toma a Groenlândia quando quiser, sob o ponto de vista prático, toma quando quiser, e a presença de alguma tropa estrangeira ali é um sinal, foi um sinal político dado por alguns países europeus, no sentido de dizer à Dinamarca: estamos convosco na defesa da vossa soberania, mas não estarão com ele, na defesa dessa soberania, no caso dos Estados Unidos atacarem. A Europa não reagirá militarmente a uma ação dos Estados Unidos, vamos ser claros. Está fora de causa, em qualquer cenário, qualquer que seja a ação dos Estados Unidos na Groenlândia, eu diria mesmo em qualquer outro sítio, a Europa não reagirá, a não ser que seja atacada no seu próprio território, e os Estados Unidos não consideram que a Groenlândia seja um território de um país NATO como é a Dinamarca. A NATO, António, a NATO eram os Estados Unidos, como aqui já dissemos durante vários anos. A NATO era outra coisa. A NATO era o automatismo da utilização do artigo 5º do Tratado de Washington, ou praticamente o automatismo, no sentido de mobilizar todos os países, no caso de uma agressão a um desses países. Se essa agressão é feita por um dos próprios países da NATO, já aqui tínhamos levantado a questão de dois países NATO terem um conflito entre eles, a Turquia e a Grécia. Se um dia a Turquia atacasse a Grécia, como é que era? Não, as tropas portuguesas iam defender a Grécia contra a Turquia? Ou vice-versa? Nós temos a perceber aqui que estes mecanismos internacionais mais sofisticados, digamos, mais precaucionários, existem para não serem aplicados. Existem para se manterem nas estantes, para serem chamados apenas em situações limite, que nós esperamos que não existam. Porque nas situações limite, provavelmente depois não são eficazes. Eles funcionavam bem num quadro que era o quadro da Guerra Fria, que era o quadro da luta antissoviética. Aí sim, o mundo estava dividido em duas partes, o mundo ocidental alinhou com os Estados Unidos, o outro lado alinhava com a União Soviética. Sabia-se que se a União Soviética atacasse um país NATO, os Estados Unidos interviriam, eh, não significa necessariamente com armas atómicas, mas interviriam de forma proporcional. Esse mundo acabou. Os Estados Unidos já não garantem isso. Pelo contrário, para este Conselho da Paz, os Estados Unidos convidaram já o Sr. Vladimir Putin. O que significa, portanto, que para os europeus, que consideram que o Sr. Vladimir Putin é talvez o maior violador da paz internacional, que estão de acordo que o Sr. Vladimir Putin seja levado à barra do Tribunal Penal Internacional, coisa que os Estados Unidos já esqueceram, pela simples razão que nunca subscreveram, aliás, o Tribunal Penal Internacional, e mais do que isso, também não querem lá ver o seu amigo Benjamin Netanyahu, que também está, digamos, acusado. Pois, não havendo essa instância, a Europa olha para o Sr. Vladimir Putin, digamos, como alguém que rompeu a ordem internacional no caso da Ucrânia, e que mais do que isso, a Europa considera que é uma ameaça à sua segurança global, e é essa pessoa que os Estados Unidos convidam para entrar no Conselho da Paz. É a vida. Esperemos que convidem Portugal também, porque não estando a França, teríamos a extraordinária oportunidade de impor brindes em vinho do Porto em vez de ser em champanhe. Logo voltaremos com certeza a esse tema. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que está a passar-se em Espanha. Não, evidentemente, a questão do acidente que vitimou dezenas de pessoas depois do choque de dois comboios de alta velocidade, mas verdadeiramente, e pegando nisso, para lhe perguntar se considera que
vou usar esta expressão, o regime de Pedro Sanches está prestes a acabar, uma vez que é mais uma situação que vem colocar pressão política sobre o socialista que se mantém raivosamente no poder em Espanha. Como é que está a observar mais este problema que vem acrescentar ao enorme acumulado que Pedro Sanches tem que gerir? Nesta Europa de rarefação de socialistas, os que havia também foram parar ao Conselho Europeu. Estamos num tempo em que a Espanha parece ser assim o último bastião, eu não diria vermelho, mas cor-de-rosa, eh, ou cor de cravo dentro da Europa. Sánchez tem um governo minoritário, depois das eleições de 2023, tem um governo minoritário em que se apoia baseado naquilo que são as autonomias e alguns grupos autonómicos e que muitos espanhóis, à direita naturalmente, consideram ser uma forma perigosa de gerir o país, tendo em atenção que para conseguir esses apoios, e é uma pléiade importante de pequenos partidos, Sánchez faz uma série de concessões às autonomias que muitos veem como um fator de dissolução daquilo que é a unidade espanhola. Este é o quadro. O PP, o Partido Popular, que tradicionalmente é o alternante com o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, acusa Sánchez desse tipo de concessões, mais ainda à direita, o Vox, que é um partido que é, no fundo, uma emanação mais à direita do PP, e o PP já é bastante à direita, considera que tem uma leitura, que tem é um grupo de extrema-direita com uma agenda nacionalista, contrariamente ao Chega. O Chega não tem uma agenda nacionalista, é um grupo de extrema-direita, mas que não tem uma agenda nacionalista como tem o Vox. O Vox é muito mais ideológico do que é o Chega, para as pessoas fazerem as suas comparações. E, portanto, o Sánchez tem este governo precário. Além disso, nos últimos tempos, tem tido dois problemas. Em primeiro lugar, tem tido dentro do partido a emergência de um conjunto de escândalos de natureza ligados à corrupção que afetam entidades e personalidades até muito próximas dele. E Sánchez tem resistido a isso, dizendo que ele não está envolvido nisso, e até agora, de facto, não apareceu nenhuma prova que Sánchez estivesse envolvido nisso. Mas claramente há um conjunto de dirigentes socialistas que apareceu a isso e os tribunais estão a levá-los a julgamento, e isso é naturalmente negativo para aquilo que é o próprio prestígio do partido no poder. Por outro lado, há precisamente talvez por causa disto, não é talvez, é um pouco por causa disto, há dissidências internas entre o PSOE e o seu principal aliado do governo, que é o SUMAR. O SUMAR é um partido que funciona, digamos, como uma emanação longínqua do que era o Unidas Podemos, ainda existe o Unidas Podemos, mas o Sumar é uma emanação daí, com alguma força, dirigido por Yolanda Dias, que é vice-presidente do atual governo espanhol, e que tem dado sinais de querer uma remodelação no governo, que de Sánchez recusa, tem dado sinais de mal-estar na sua relação com o PSOE, mas não tem dado sinais de querer sair, porque se quisesse sair, provocaria eleições. E Sanches sabe que é difícil, digamos que há um risco grande nas eleições. Embora, esse é um aspecto muito interessante, embora as sondagens de janeiro deste ano eh, já continuem a dar Sanches, como o PSOE, como o partido mais votado, seguido do PP, não tenho aqui os números necessariamente, mas exatamente, seguido do PP, o PSOE com sondagens 31,7%, o PP de 23% e o Vox, o tal partido de extrema-direita, 17,7%. O que significa, portanto, que apesar de tudo, apesar de todos estes escândalos, o PP mantém-se à frente. E mais do que isso, a popularidade de Sánchez como líder é mais elevada do que a do seu próprio partido. Portanto, Sánchez é mais popular. Sánchez tem um posicionamento, portanto, interno que lhe garante alguma imagem, tem um posicionamento externo que eu acho que teve uma grande dignidade quando da questão da Venezuela. Sánchez, na ausência de uma atitude mais firme
vocalmente mais firme, vamos ser claros, por parte de outros países europeus, nomeadamente Portugal, também vamos ser claros, Coisa decidiu. que já tinha acontecido com Gaza. Exatamente, decidiu juntar-se a alguns países latino-americanos, nomeadamente o Brasil, para fazer uma declaração forte, demarcante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos claramente não gostam de Sanches, e Trump não gosta de Sanches, e aliás já o fez sentir mais do que uma vez. Até porque Sanches tem, e esse é o aspecto que o António referiu, uma atitude de grande decência relativamente a Gaza, relativamente à questão Israel-Palestina, e isso não agrada aos Estados Unidos. Portanto, é este o quadro em que as coisas estão. Este mal-estar vai-se prolongar. Sanches tem eleições legislativas em 2027, ou havia quem dissesse, há quem diga que poderia ser ter uma antecipação dessas eleições legislativas. Sanches vai ter este ano, e esse é um aspecto importante que nós não temos em Portugal, mas que em Espanha existe, vai ter um ano de eleições nas autonomias. E, portanto, essas eleições nas autonomias vão ser um barómetro interessante para perceber em que medida é que os grupos autonómicos mais radicais que apoiam Sanches têm ou não força, em que medida é que o PSOE mantém ou não a sua presença em determinadas autonomias, porque em Espanha é um mosaico muito diferente de autonomia para autonomia. E o juntar esse mosaico é um caleidoscópio, digamos, sob o ponto de vista da decisão política final. A grande questão está sempre nisto, António, relativamente a uma coligação. Numa coligação, ela desfaz-se quando alguém dentro da coligação considera que, ao dar cabo da coligação, tem vantagens nas eleições seguintes. Até haver, aparentemente, mesmo o Junts, que é um partido, o Junts pela Catalunha, que se afastou formalmente de Sanches e que disse que já não fazia parte desta coligação, não está disponível para apresentar uma moção de censura. E por outro lado, também é interessante, que o próprio PP não apresenta uma moção de censura no Parlamento. Porque isto funcionaria como uma espécie de reforço de Sanches. E enquanto der conta que uma moção de censura pode funcionar ao contrário, o PP limita-se, digamos, a jogar na retórica e no debate interno, e em particular nos jornais, porque os jornais, inclusivamente os jornais portugueses, dão de Espanha normalmente uma versão mais catastrófica do que aquela que na realidade existe. A economia espanhola está bem, vale a pena dizê-lo também, a economia espanhola está bem, e não obstante, digamos, a Espanha estar corroída, vale a pena dizê-lo, corroída de corrupção. Curiosamente, o Partido Popular Espanhol, ao tempo que esteve no poder, tem imensos casos. A Espanha tem, de facto, um problema de corrupção efetiva, não é percepção de corrupção, que a percepção da corrupção é um instrumento utilizado pelos demagogos para mostrar aquilo que não existe, mas que eles gostariam que existisse, e que acham que, porque há essa percepção, as coisas funcionam. Não, a Espanha tem corrupção a sério, e os casos estão em tribunal, e as pessoas são condenadas, e as coisas estão a andar. Não é mera percepção de corrupção. Consegue encontrar em Espanha, embaixador, alguma evidência de que quem está a crescer mais é a extrema-direita e não a direita convencional, digamos assim? Esse é o risco em Espanha. O PP não tem crescido muito. Esta liderança de Feijó, um homem que vem do governo da Galiza, não tem sido, digamos, entusiasmante. Sabe-se que dentro do PP existem setores eh, mais radicais, que no fundo procuram criar dentro do PP uma dinâmica mais conservadora que permita dizer ao eleitorado: nós temos ali a direita. É uma coisa tradicional na direita à escala internacional, é muito curioso. À esquerda isso passa-se, mas menos, que é dizer: nós, para garantir que o eleitorado democrático de direita está connosco, precisamos de seguir algumas das agendas da extrema-direita. Isso está-se a passar em vários países, mesmo bastante próximos de nós, e passou-se em França, com o Le Républicain, e depois há um momento a partir do qual as pessoas acabam por saltar o muro. Está-se a passar hoje no Reino Unido, em que há vários dirigentes do Partido Conservador, que não está no poder, mas que estão-se a passar para o Reform, de Nigel Farage.
Porquê? Porque já se sentem mais próximos. Em França viu-se que Ciotti, por exemplo, passou do Les Républicains, onde era presidente do Les Républicains, para criação de um grupo satélite de Marine Le Pen, junto de Marine Le Pen. Em França, em Espanha, começa-se a dar conta que dentro do PP, Isabel Díaz Ayuso, por exemplo, não sai do PP, mas representa, é quem dirige Madrid, representa, digamos, a ala mais à direita dentro do PP. Caetana Álvarez de Toledo, que é uma deputada muito conhecida, que vem já do tempo da contestação à anterior liderança do PP, de Pablo Casado, está também ela num discurso cada vez mais radical e, de certa maneira, desafiando, embora não abertamente, a liderança de Feijó. Portanto, nós vemos que dentro do PP há isso, há essa mudança. Portanto, há esta tensão sempre entre a direita republicana, neste caso não é republicana, peço desculpa, entre a direita tradicional e a extrema-direita, e no caso espanhol essa diferença é mais complicada porque intervém aí o tal fator nacionalista e o tal fator da agregação espanhola. Vale a pena dizer que muito daquilo que é a força do Vox nasce daquela situação de desafio feito pela Catalunha ao poder central espanhol. E é o Vox quem no fundo, com o PP, ganha essa movimentação de natureza mais nacionalista. E isso acabou por, de certa maneira, dar-lhe um lugar importante, de tal forma que em algumas autonomias governa com o PP, em outras tem dissidências com o PP. O Vox é claramente um partido de extrema-direita a tentar tomar o partido da direita. Onde é que eu já vi isto, António? Exatamente. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais do Jornal Económico e até para a semana. Obrigado.